Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar, começar a nossa aula desta manhã. Senhor Deus, te agradecemos pela vida, porque as suas misericórdias se renovaram na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus. Isso faz toda a diferença, Senhor. Estarmos em paz com o Senhor, estarmos reconciliados com o Senhor. O nosso pedido, Deus, nesta hora é que o Senhor nos conduza esta aula e dê o entendimento, ó Deus, necessário para crescermos, ó Deus, com em vistas à frutificação, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como a gente tem feito, nós vamos começar esta aula com as perguntas da aula anterior. Então a pergunta número 1, só tinha duas da aula anterior. A primeira pergunta era para fazer um teste. Qual dos erros nós achamos mais perigoso? Porque diz assim, faça esse teste. Se achar um desses erros, legalismo ou licenciosidade, é muito mais perigoso do que o outro, provavelmente você está envolvido com aquele que menos teme. Que erro você teme menos e por quê? Então tinha dois perigos, né? Esses são os extremos, a gente tem falado isso desde a primeira aula, não vai ser diferente, vamos falar dele também um pouquinho nessa aula e vamos falar também na outra aula. O perigo de cairmos nos extremos. E aí o autor do livro, ele propõe um teste, porque qual achamos o que é mais perigoso, estaremos envolvidos o que menos tememos. Qual que o menos teme? E por quê? Lembra que o legalismo ou o moralismo é aquilo lá que a pessoa se acha boa pelos próprios esforços, méritos. Ele quer ser mais santo do que a palavra diz. E o outro não se importa muito com as leis, ele é mais permissivo, dá uma ênfase maior dá uma ênfase quase que totalmente no amor e não prega um Deus irado. Essas perguntas elas são intencionais para verificar também o entendimento que temos das aulas, né? Eu fiquei pensando nessa pergunta, aplicando para mim mesmo, e eu pensei, o que eu mais temo? Talvez pelo meio que eu fui criado, eu temo bastante o legalismo, porque é uma aparência somente externa de santidade. Aí eu fiquei a pensar nisso, né? Esse seria o porquê, talvez porque eu participei disso, de meios que enfatizava muito o comportamento externo sem a mudança genuína. A outra pergunta talvez é mais fácil. O que você entendeu da afirmação que o Evangelho não é somente o ABC, e sim o de A a Z da vida cristã? Essa é mais fácil, parece. Já a afirmação que o Evangelho não é somente o ABC, e sim o de A a Z. Exatamente, ele não é só o básico, ele não é só para conversão. Não é só para novos convertidos o Evangelho. Ele compreende toda a vida cristã, nossa vida. Ele é aquilo que o André me ajudou no final da aula passada, né? Com aquela frase, o Evangelho todo para o homem todo. Então o Evangelho, ele tem essa capacidade de cobrir todos os aspectos da vida cristã. A aula de hoje tem o título A Necessidade de Renovação pelo Evangelho. A necessidade de renovação pelo Evangelho. E aí o autor, ele aponta o problema, o desvio do Evangelho, que de tempos em tempos a igreja ou os indivíduos, né, ou os membros, eles tendem a desviar do Evangelho, por motivos que ainda não estamos ainda totalmente livres dos efeitos do pecado. E aí o desvio do Evangelho é aquilo que estava na pergunta número 1. O problema do desvio do Evangelho é o legalismo ou moralismo, né? Pode ser, são usadas até como sinônimos. E qual o problema do legalismo ou moralismo?
ele enfatiza a obediência e a moralidade como base para a aceitação de Deus. Nós vamos nos aprofundar nisso daí. Então, o legalismo ou moralismo, ele enfatiza a obediência e a moralidade como base para a aceitação de Deus. Não quer dizer que isso não é importante. A gente tem que ter isso em mente, mas ele tem o seu lugar. O segundo problema do legalismo, ele cria um espírito de superioridade entre os crentes e enfraquece a graça. Terceiro problema do legalismo ou moralismo, leva à hipocrisia e ao medo, pois a salvação se torna baseada no desempenho humano. O outro problema, outro extremo que pode se desviar do evangelho, é o relativismo ou licenciosidade. Também tem, as palavras são mais difíceis, mas a gente vai aprendendo, né? Ele minimiza a necessidade de arrependimento e transformação de vida. Está cheio de pregadores, principalmente os coaches, pregando isso daqui, minimizando o arrependimento e a transformação. Enfatiza o amor de Deus sem considerar sua santidade e justiça. Então é um Deus capenga, um Deus desequilibrado que eles enfatizam, porque é só enfatizado o amor de Deus. Transforma o evangelho em um discurso de autoajuda ou aceitação cultural. Está cheio de livros assim, cheio de livros. E eles são os best-sellers, né? Os mais vendidos. Está cheio de livro de devocional que transforma o evangelho num discurso de autoajuda ou aceitação cultural. E aí o Keller ele vai enfatizar que esses desvios ocorrem tanto no coração dos crentes, como indivíduo, quanto na cultura e estrutura das igrejas locais. Então ele vai tratar o desvio do evangelho tanto a nível individual quanto a nível coletivo, porque a necessidade de renovação pelo evangelho. Lembra do título da aula. E agora nós vamos passar a falar sobre qual que é o caminho da renovação do evangelho. Existe um caminho para isso. É o evangelho estando no centro. Lembra que o título do livro que estamos debruçando chama-se Igreja Centrada. Então a renovação pelo evangelho acontece quando a igreja resgata e aplica continuamente a verdade central da fé cristã. Qual é essa verdade central da fé cristã? A igreja ela resgatou isso na reforma. Então a reforma pode ser considerado um meio disso, né? de colocar o evangelho no centro, uma ferramenta de Deus, foi um caminho de renovação. A verdade central da fé cristã é: somos mais pecadores do que imaginamos, porém mais amados em Cristo do que jamais ousamos esperar. Então a gente não pode supor bondade em nós, né? O evangelho ele supõe que nós somos miseráveis pecadores. Até aqueles que podem se achar o mais santo do que o outro, o mais correto do que o outro. Não existe, né? A gente tem que voltar lá para Romanos 3,10, quando pensa nisso. Não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e estão desviados, né? Estão longe da glória de Deus, não atingem o padrão da glória de Deus. Algumas versões vão trazer essa tradução. E aí o que é necessário, né? Os elementos da renovação pelo evangelho. Número 1, uma conversão profunda. A renovação começa quando indivíduos e igrejas redescobrem o impacto do evangelho em sua vida diária. O evangelho, por isso que ele não é só o ABC, não é só a porta de entrada para a vida cristã, é a vida cristã inteira. Ele também significa não apenas acreditar intelectualmente, mas viver a realidade da graça todos os dias. Diariamente é necessário vivermos a realidade da graça. Que realidade da graça é essa? Eu sou um maldito pecador, mas em Cristo eu sou mais amado do que eu jamais ousei imaginar. Por isso que tem uma frase que ela se tornou para mim algo, como se eu me apropriei da frase de Martim Lutero.
simultaneamente justo e pecador. Não quer dizer uma contradição. Justificado, o ato de justificação de Deus, que me torna não condenado, mas ainda eu sofro os efeitos do pecado. Vem da reforma, né? Muitos conceitos nossos, esse resgate do Evangelho. O segundo elemento da renovação pelo Evangelho é uma vida de arrependimento contínuo. Por que vocês acham que na liturgia do culto tem um momento de confissão, um momento de confessarmos os pecados, um momento de contrição, onde que é lido uma passagem, muitas vezes Salmo 51, Neemias capítulo 1, e Salmo, se eu não me engano, Salmo 32, 34 é lido, João 1, 9, sempre vai na direção desses versículos, porque é necessário arrependimento contínuo. Então, o Evangelho ele transforma toda a vida, né? Ele não é a porta de entrada da fé cristã. O arrependimento não é confessar pecados morais, um erro muito grande de muitas igrejas e de moralistas, né? Não é apenas, tá? Presta atenção, que não estou condenando essa questão de moralidade, mas não é apenas. Aqui a parte importante que a gente às vezes não olha, né? Então o arrependimento não é apenas confessar pecados morais, mas também abandonar as tentativas de se justificar por boas obras. Senão o Evangelho ele é esvaziado por outras coisas. Outro elemento da renovação pelo Evangelho, uma comunidade moldada pelo Evangelho. Igrejas renovadas pelo Evangelho que criam um ambiente de graça, onde as pessoas são aceitas como são, mas também são chamadas à transformação. As pessoas são bem-vindas como são, mas elas precisam ser desafiadas, precisa ser enfatizado a transformação. Por quê? Porque isso vai combater uma hipocrisia legalista e, por outro lado, uma complacência relativista. Você deixar aquilo descambar para outro lado, né? Para o outro extremo. Outro elemento pela renovação pelo Evangelho, é o quarto e último desse trecho aqui. O engajamento missionário e cultural. Uma igreja centrada no Evangelho, ela não se isola do mundo. A gente sabe que ocorreu na pandemia, houve um êxodo, né? Porque se isolavam do mundo, só que na pandemia não podia sair. A fome e sede de Deus fez assistir pregações via internet. E aí as pessoas acabaram descobrindo, né, pela graça de Deus, o Evangelho que transforma. Então uma igreja centrada no Evangelho, ela não se isola do mundo, porque hoje tem pessoas que falam assim, eu queria uma academia para crente. A pessoa quer viver isolada do mundo. Por outro lado, pelo outro extremo, a igreja também ela não vai se conformar com o mundo. Cai no relativismo. Ela vai agir como agente de transformação. É perigoso os dois extremos. É perigoso. Nós vamos entender isso, porque tem muita coisa ainda interessante sobre isso para a gente aprender. Navegando assim, superficialmente por enquanto. A renovação leva um envolvimento ativo na cidade e cultura, demonstrando o amor e a justiça de Deus. Vou citar mais exemplos sobre isso hoje, como citei em aulas passadas. Antes de citar esses exemplos, o Tim Keller, o legal desse livro aqui é que você sai com a sua lista de livros para os próximos 10 anos completa. Ele cita vários, né? E ele cita um estudioso, que o nome dele não é comum para nós, Richard Lovelace. Quem que foi esse estudioso? Ele se aprofundou nas histórias dos avivamentos. Não sei como soa essa palavra avivamento no ouvido de vocês. Não sei, o que a gente conhece por avivamento, pelo menos eu, antes de me aprofundar nisso, eram algumas coisas que eu vou falar mais adiante. Mas esse homem, citado pelo Tim Keller, ele buscou descobrir que os avivamentos tinham em comum
apesar de suas diferenças. E ele chegou à conclusão que, embora os cristãos saibam intelectualmente que a justificação, toda vez que a gente fala justificação, entendam por aceitação por Deus. A justificação significa que somos aceitos por Deus. Então, todos os cristãos sabem intelectualmente isso, que a justificação é a base para a santificação. O que é a santificação? O comportamento moral verdadeiro. Só que, porém, os cristãos sabem disso, que a justificação é a aceitação por Deus, é a base da santificação, que é o comportamento moral verdadeiro. Porém, no dia a dia, os cristãos se apoiam na santificação para receber a justificação. Os cristãos se apoiam na santificação para receber a justificação. O que é isso? Se eu sou bom, Deus vai me aceitar. Onde que a gente volta nisso? A gente volta lá na reforma. Justificação por obras. Aí, se apoiar na santificação para receber a justificação, a gente vai extrair a segurança de ser aceito por Deus, com base na nossa sinceridade, na experiência da conversão, do desempenho religioso. Esse estudioso encontrou isso, que apesar de sabermos disso, vê como que é importante. Essa igreja, ela tem um rumo assim, a minha análise, para um evangelho saudável. Mas a gente não pode ser, a palavra bonita disso, ortodoxo, né? Ter a doutrina correta, mas a prática destoando da nossa doutrina. Então, o nosso comportamento, ele não pode ser a justificativa, né? Não pode ser a nossa motivação para receber a justificação de Deus. O escândalo do Evangelho é que Deus morre por pecadores, imundos como nós, todos nós. Não existe quem é bom. Então os avivamentos são necessários, porque o coração humano a natureza do coração humano se inclina para isso, que quer firmar nossa justificação, nossa aceitação por Deus nas obras que vivemos. Em cima das obras. A gente é cheio de fazer isso. Toda hora a gente faz isso. Aí eu preciso aprofundar um pouquinho aqui no conceito de autojustificação. A nível de renovação pessoal, a autojustificação é a tentativa de se tornar aceitável ou digno por meio do próprio desempenho, conquistas ou moralidade, em vez de confiar na graça de Deus. Isso daí, quando o Espírito Santo capacita a pessoa para entender isso, é como se abrisse um horizonte na mente dela. Mas o problema não ocorre na superfície, o Tim Keller fala. Ele ocorre em camadas, né? Camadas e camadas de autojustificação que ele fala. E existem diferentes camadas de autojustificação. A primeira delas chama camada moral. O que vai a pessoa que está... O ser humano em geral, né? Eu sou uma pessoa boa. Prega o evangelho para as pessoas. Não, eu sou uma pessoa boa. Por que ela acredita que é uma pessoa boa? Porque ela segue as regras, cumpre os deveres religiosos, tem um bom caráter. Só que o problema disso é que isso vai levar à arrogância. A pessoa vai se sentir superior. Meu desempenho religioso é maior do que o do meu irmão ali. E aí pode levar à arrogância ou pode levar ao desespero, quando a pessoa se sente indigno, quando ela falha. Isso era comum no Martim Lutero. Quando ele errava, quando ele pecava, o que ele fazia? Se autoflagelava. Pagava a penitência, muito comum no catolicismo romano. Você vai lá se confessar, o que você vai fazer? Você vai, depende do pecado, né? Ele se autoflagelava. Você vai orar 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, vai andar na Dutra de joelhos, vai pagar promessa. A pessoa acha que é livre,
mas ela está presa. A segunda camada de autojustificação, a camada identitária. Eu sou valioso porque meu trabalho é bom, eu tenho um bom status, minha autoimagem. A pessoa está sempre se preservando, né? A identidade se baseia no sucesso profissional. Eu escutei de um casal, foram visitar uma ex-ovelha da igreja, que está num relacionamento homossexual. E a pessoa se sente abençoada. Olha como que Deus está me abençoando. Junto com a pessoa do mesmo sexo. Porque eu prosperei na vida. Está se auto-justificando perante Deus, perante as pessoas. Eles me perguntaram, o que eu faço com isso? A gente tem que orar, clamar misericórdia. Está ali enraizado no coração da pessoa. Então se baseia no sucesso profissional, na aprovação dos outros ou na própria aparência. Está cheio. A gente encontra gente assim, ou a gente pode olhar para essa pessoa quando se olha no espelho. Todos os dias. O problema disso, quando é gerada uma insegurança, qualquer falha pode ameaçar essa autoimagem da pessoa. Outra camada, terceira, relacional. Sou amado porque faço os outros felizes. Pessoas assim vão buscar a validação por meio do reconhecimento e da aceitação dos outros. E isso pode levar a um senso de culpa constante ou um ressentimento quando os outros não retribuem da mesma forma. Vocês acham que a gente ia escapar também, né? A camada religiosa. Sou salvo porque sirvo a Deus. Bate no peito, estufa, enche ele de ar. A espiritualidade se torna uma forma de tentar conquistar a bênção de Deus. A pessoa pode confiar mais em suas obras e disciplina do que na cruz de Cristo. Isso é triste. Isso o Novo Testamento tem inúmeros exemplos disso. Partindo daí, o Keller ele vai fazer uma análise pensando na renovação pelo Evangelho, como que ela ocorreu na história. Vamos pensar nas sociedades, como elas se organizavam antes do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Como que a pessoa se tornava cristã antes do século XVIII? Elas viviam em vilarejos, em vilas pequenas, todo mundo era conhecido um do outro. Então a pessoa, o indivíduo, né, a igreja era o centro dali. A gente pode ver que principalmente fazendas, né? Ela existe lá uma capelinha. As grandes cidades elas cresceram em volta da igreja matriz. E aí desde a infância o indivíduo era batizado. Todo mundo sabia quem é filho do outro, né? Não tinha sido inventada a pergunta mineira, se é filho de quem, porque todo mundo conhecia um ou outro. O indivíduo era submetido à catequese, então ele passava ali por todos os níveis ali daquela comunidade, porque a mentalidade gerava em torno daquilo ali, funcionava ali em torno daquela pequena comunidade, pequenas comunidades locais. E quando esse indivíduo atingia determinada idade, esperava-se que ele continuasse ali de exercer o seu papel, né, na comunidade de maneira plena. Participava da ceia ou do sacramento católico lá, casava-se, participava das reuniões, cultos, né, cultos ou missas. Então todo mundo se conhecia, todos conheciam o seu histórico. A fé era herdada e depois assim era confirmada. Por que a fé era herdada? Não existia assim, você acredita, você confessa a Cristo como seu Salvador, nem mesmo em comunidades evangélicas, vamos dizer assim. Só que teve algo na história que mudou isso. A Revolução Industrial, ela provocou profundas mudanças sociais na sociedade, na Inglaterra. A Inglaterra também foi berço ali da Reforma Protestante.
O que aconteceu a partir da Revolução Industrial? As pessoas foram deslocadas para grandes cidades com o objetivo de trabalhar em fábricas, e o que levou para longe das suas igrejas e pequenas cidades. Havia padrões de comportamento que eram impostos por pressão social quando ela estava no meio da sua pequena comunidade. E aí houve uma mudança, de pensamento que trouxe para os indivíduos mais autonomia. Os indivíduos ficou mais centrado no indivíduo, na pessoa, não na comunidade, Isso gerou crises morais, sociais, por exemplo, o alcoolismo, a criminalidade. A estrutura familiar, ela foi cada vez mais ali, aquele núcleo foi se perdendo, foi entrando em colapso. E é nesse momento da história que surgiram os avivamentos. Agora vocês vão entender o vídeo que eu coloquei lá. Quem viu vai entender um pouquinho melhor. Avivamentos na história. Então há conhecido, os avivamentos são coisas de crente, tá, irmãos? É óbvio, nós vamos falar algumas distorções que há aqui. Mas o que trouxe os avivamentos? Um elemento diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Por exemplo, John Wesley, George Whitefield, eles alcançaram muitas pessoas, principalmente trabalhadores e camponeses que não frequentavam as igrejas. Lembra que as pessoas saíram de suas comunidades e perderam aquele laço que tinha ali, não eram mais influenciadas. E aí esses homens começaram a pregar ao ar livre, nos campos, nas minas de carvão, em praças públicas. Aí eles alcançaram milhares de pessoas. Essa abordagem que eles fizeram, na época, foi revolucionária, porque ela rompeu que a ideia de pregação só poderia ocorrer dentro dos chamados templos. Um exemplo disso, em 1739, John Wesley pregou logo ao amanhecer para mineradores. Aí ele pôde ver os rostos desses homens que estavam cheios de carvão ficarem marcados pelas lágrimas enquanto eles ouviam o evangelho. Aí eles sofreram muitas críticas, principalmente pelo fato deles mudarem aquilo ali. A igreja anglicana perseguiu eles, porque diziam que eles estavam fazendo algo, eles estavam diminuindo toda aquela questão, todo aquele processo longo que a pessoa levava para ser considerado um membro da igreja. Então percebam que esses homens aí foram usados por Deus para buscar as pessoas. Enquanto a igreja que era da Inglaterra, a Inglaterra rompeu com o catolicismo romano. A história é longa, tá? Só vou passar bem por cima. E instituiu a igreja anglicana, que nada mais significa do que a igreja da Inglaterra. Até hoje existe. Você procurar lá. A mesma coisa da Alemanha. A igreja dominante não é a igreja católica apostólica romana. Na Alemanha é a igreja luterana. E na Inglaterra, a igreja anglicana, que significa igreja da Inglaterra. Então a igreja dominante ali começou a criticar eles. Não é à toa, nesse período 1700 e alguma coisa, é que ocorrem os grandes avivamentos. O primeiro grande avivamento. Esta obra aqui, por isso que eu falei para vocês, depois que a gente lê Igreja Centrada, a gente passa a ter uma lista de livros quase que infinita para nossa vida. O título desse livro é Afeições Religiosas, Jonathan Edwards. Ele coloca aqui, ele vai fazer uma defesa dos avivamentos, que o Tim Keller chama renovação pelo Evangelho, e vai colocar os excessos também. O que era excesso? Por exemplo, tem a história de uma mulher que sentiu-se tocada pelo Espírito, deixou o filho de colo, um bebezinho, para ir pregar ao ar livre, por exemplo. Ele tem essas críticas aí. Aí ele fala quais são afeições que são validadas, são agradáveis a Deus, e quais são falsas, Então ele traz bastante coisa, É por isso que eu entendi que eu parei de ler esse livro umas 4, 5 vezes na primeira parte. É que eu ficava inclinado a ler tudo que ele indicava ali,
e acabava não lendo tudo. Mas só para vocês terem uma noção de como ele trabalha isso, né? E aí, partindo para a parte final aqui da nossa aula de hoje, tem uma afirmação do Tim Keller que a renovação pelo Evangelho, ela ajusta-se aos nossos dias. Por quê? Isso daqui é uma coisa que a igreja precisa entender. Porque a abordagem tradicional era centrada na igreja, ela funcionou bem. Porque havia uma igreja dominante, uma tradição religiosa dentro de uma cultura. Aí eu peguei aqui 2 frases dele, copiei e colei, né? Transcrevi. Ele diz assim: o modelo tradicional também dependia do fato de não haver muitas igrejas à disposição. O modelo tradicional é isso, a pessoa crescia naquela comunidade, tudo aquilo que eu expliquei antes do século XVIII. E ele diz também que praticamente ninguém escolhia a própria fé, muito menos a sua congregação, a sua igreja. Hoje os indivíduos eles escolhem, mas não havia... E aí, por que a renovação pelo Evangelho ajusta-se aos nossos dias? Porque o Evangelho, ele não é só o A, B, C da vida cristã, ele não é ultrapassado. Ele responde aos desafios contemporâneos, o que a gente tem hoje. O Evangelho é rico, lembra disso. O Evangelho ele é multifacetado, aulas anteriores. Em diferentes momentos da história, as pessoas enfrentam crises espirituais, culturais e sociais. Então o Evangelho ele vem oferecer respostas para esses desafios específicos a cada geração. No passado, o Evangelho confrontou o legalismo religioso. Hoje ele pode desafiar o individualismo e o relativismo moral. O livro todo ele vai dedicar uma parte do livro somente para isso, mas ele cita de maneira superficial aqui, né? De maneira introdutória. A mensagem não muda, não precisamos atualizar o Evangelho, porque ele tem esse poder. Mas a maneira de comunicar o Evangelho, sim. A verdade central do Evangelho, pecado, graça, redenção em Cristo, ela é imutável. É inegociável isso. No entanto, a maneira de comunicar essa verdade pode mudar conforme o contexto. E deve mudar. Um exemplo disso, Jesus ensinava aquele público dele por meio de parábolas. Os apóstolos usavam cartas. Hoje a igreja ela utiliza redes sociais, vídeos. Quantas pessoas talvez chegaram aqui por conta de redes sociais? Então a verdade central ela não muda. Outra questão sobre a renovação pelo Evangelho é que ela deve se concentrar no coração do indivíduo. Quando a gente fala no coração do indivíduo, a gente deixa de lado os extremos que a gente falou lá no início. Porque o coração é o centro da vida espiritual. A Bíblia vai ensinar que o coração é a sede dos desejos, pensamentos e motivações. Na nossa cultura é a sede das emoções. Mas na Bíblia, dos desejos, pensamentos e motivações. O que vai dizer lá em Provérbios 4, 23? Quem que sabe essa? O crente tem que saber esse versículo. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Põe a guarda no teu coração. O que acontece? Vamos fazer uma análise quando a gente baixa a guarda, né? A pessoa, ela, com relação aos desejos, pensamentos e motivações, ela vai cair. Então, a renovação pelo Evangelho não é apenas mudar comportamentos ou crenças superficiais, mas transformar o centro da identidade e do desejo humano. Um exemplo disso é que uma pessoa ela pode parar de mentir por medo de punição. Mas se o coração dela continuar buscando a aprovação dos outros, a mentira pode voltar sobre outra forma. Teve uma pessoa que tentou me encurralar uns tempos atrás aí. Tentou me encurralar. Ela falou assim: você não confia em mim?
Eu falei assim, pera lá. O problema não é a confiança em você. O problema é quando você está vulnerável. E eu falei, o problema não é só você não. É todo ser humano. Algum momento, se a gente se sentir de maneira vulnerável, a gente pode tropeçar, cair. Pode ser um tropeção, um escorregãozinho, um arranhãozinho, ou pode se esborrachar. O Evangelho não muda apenas a ação, mas a motivação. Cuidado, pais, avós, a gente tenta mudar o comportamento dos nossos filhos, mas isso é superficial. Cuidado, não estou dizendo para a gente deixar a pessoa fazer o que quer, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa ensinar o Evangelho. Foi o que a Raíssa percebeu, contei para vocês com a história de Jacó. Mas Jacó não teve só 2 mulheres, ele teve 4, sim. Mas aí ela chegou à conclusão que Jacó não era tão melhor do que Esaú. Eu falei, sim, filha. Mas por que ele foi escolhido? Eu falei, pronto, a graça de Deus. Eu falei, oh Deus, que pergunta maravilhosa, a graça de Deus. Eu falei, nem eu, nem você, nem sua mãe somos dignos dessa graça de Deus. Segundo lugar, falando que a renovação do Evangelho, pelo Evangelho, concentra-se no coração. A raiz do pecado está no coração. O pecado não é apenas quebrar regras. O legalista, ele vai para esse lado aí. O moralista, legalista, ele vai para esse lado aí. Mas colocar algo no lugar de Deus no coração. Então a idolatria, ela é de dentro para fora. Lembra que a mudança, ela vem de dentro para fora. O que Jesus disse em Mateus 15, 19? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ele disse isso num contexto, o Evangelho de Mateus, ele bate muito nos fariseus. Então, muitos cristãos tentam mudar apenas externamente, o esforço próprio, meritocracia. Mas a verdadeira renovação acontece quando o coração é tomado pela graça de Cristo. Nos vídeos lá, quem assistiu de John Wesley viu que ele já se considerava um crente. Mas ele, mesmo sendo missionário, depois houve uma mudança ali na vida dele, o testemunho dele, Um exemplo disso, Alguém pode tentar parar de ser arrogante por saber que isso é errado, por saber que está sendo percebido. Mas sem uma transformação no coração, apenas substituir a arrogância por orgulho espiritual. O terceiro, o Evangelho transforma o coração, não apenas o comportamento. A renovação pelo Evangelho não é conformidade moral, legalismo, nem libertinagem, relativismo, mas uma mudança profunda do coração pela graça. O Evangelho não diz apenas obedeça, mas mostra Cristo obedecendo por nós e nos transformando de dentro para fora. Quando o coração é renovado, as atitudes mudam naturalmente, pois são fruto de um amor maior por Cristo. Um exemplo disso, em vez de tentar ser generoso por obrigação, um coração renovado pelo Evangelho se torna generoso porque experimentou a generosidade de Deus. Então a gente vê a renovação ou o avivamento, ele vai acontecer dessa maneira. Perguntas da aula 4. Nós vamos ter aí, você deve ter recebido. Por que a renovação pelo Evangelho precisa ocorrer no coração e não apenas no comportamento externo? Deixar vocês pensarem e responderem depois. Quais são os sinais de uma igreja ou um cristão que está precisando de renovação pelo Evangelho? E terceira pergunta, para respondermos no início da próxima aula: como podemos praticar a renovação pelo Evangelho em nossa vida e comunidade cristã hoje? Dúvidas, perguntas, comentários? Você estava comentando da Revolução Industrial. Sim. A gente vê hoje os jovens indo para a faculdade, É uma mudança Sim. completa.
se perderem, né? Sim. Acontece bastante. Eu já acompanhei assim adolescentes, né, na minha jornada cristã, eles acabam se encantando, né, com às vezes ou a faculdade ali ou os comportamentos inadequados, ou quando eles são independentes financeiramente. Então, acontece mudanças assim. Por isso que não pode ser somente uma mudança externa. A pressão social também cria, né, uma falsa conversão, vamos dizer assim. A Grace? Falando sobre avivamento, né? Então, em relação à reforma, ela é considerada? Pode ser considerado. Dentro do que o Tim Keller fala, ele coloca assim, a renovação coletiva pelo Evangelho, às vezes chamada de avivamento, é um período no qual um grupo inteiro ou cristãos experimenta em conjunto a renovação pessoal pelo Evangelho. Pode ser considerado, sim, porque houve um resgate das verdades bíblicas. Então eu considero, é porque a gente tem depois de avivamentos, né, os estudiosos, eu posso até me aprofundar, porque tem muito material sobre isso. Mas o primeiro grande avivamento é considerado esse 1700 e alguma coisa. Mas dentro do que ele fala, houve um resgate das verdades do Evangelho. Uma das questões desses resgates do Evangelho, dentro da própria igreja evangélica, tem que ser resgatado esses princípios, no qual o evangelicalismo tem se tornado tão abrangente nos dias de hoje, a ponto da igreja estar levada à confissão mística, buscando conhecer o conceito de rota, de bala, né? Sim. Eu creio que o evangelho tem que ser pregado para os evangélicos. Com certeza, não tenha dúvida. E a esse tipo de comportamento anticristão, voltando até mesmo nas práticas católicas. Sim, com certeza. Isso é uma questão que qualquer pregador ele fala. E está dentro do que a gente tem estudado. O evangelho não é só o ABC, mas o de A a Z. A gente precisa pregar para todos, né? Não somente para o novo convertido. O cristão ele precisa. Algumas igrejas aqui eu não vejo tanto isso, mas por esse motivo, a gente estava conversando com a Débora no final do culto passado, né? Na aula da IBD a gente tem as crianças separadas, mas no culto as crianças estão juntas, elas precisam ouvir também do Evangelho. Paulo? Pastor, durante um bom tempo depois da conversão, e vocês têm falando sobre a questão da pessoa mostrar o externo dela, estou bem de vida, estou conseguindo conquistar. E eu acho que eu senti isso na conversão, e eu conversei com algumas pessoas aqui, hoje eu estou mais tranquilo quanto a isso. Essa questão é assim, você tem a salvação, enquanto que você tem que dosar, por exemplo, porque não é pecado também se querer, e bem de vida, de jeito nenhum. Imagem, essas coisas. Então isso, e por um bom tempo eu falo, por experiência, eu falo assim, nossa gente, será que eu estou pecando? Querer buscar, será que eu estou pecando? Acho que eu recém convertido sempre vai ter essa questão, e eu acho que essa prática de estar em comunhão, de Sim. a Deus, que vai conseguir ter essa estabilidade. Sim. Não é pecado a gente querer progredir, trabalhar. Isso, quem trouxe essa questão de prosperidade foi o próprio Evangelho na reforma, principalmente na Suíça. A questão é, as coisas elas não podem se tornar o nosso Deus. Esse é o ponto. A gente não pode se tornar um escravo do pecado, do trabalho, ser ganancioso, né? Colocar isso no lugar de Deus. Então, substituir, mas nada disso tá equivocado, errado. Querer crescer, querer se envolver em coisas, até mesmo em política. Desde que você esteja dando um bom testemunho ali, servindo a Deus de maneira correta,
Um comentário, eu até esperava, talvez ter ficado uma dúvida para alguém. A primeira vez que eu ouvi sobre avivamento, eu logo lembro, vou dizer aqui nos termos que eu vivi. A gente pode pensar muito o que os pentecostais acham de alguns pentecostais, né? Nem todos os pentecostais eles têm excessos, né? Os teólogos que eu leio pentecostais são muito bons, muito equilibrados, mas alguns pentecostais acham que o avivamento é uma intensificação, né? É algo que pode ser produzido pela capacidade humana. Quanto mais eu orar, quanto mais eu desejar. Então, os excessos que ocorreu na história da igreja, querer produzir os resultados que só o Espírito Santo pode produzir. Então, a gente pode orar por avivamentos, uma renovação coletiva, regional, mas não significa que é isso, né? Que Deus vai usar sempre os mesmos meios de graça. Pregação, oração, o culto público, para renovar as pessoas de maneira coletiva, mas não significa que a gente vai conseguir esses resultados. Então, alguns homens viram o que aconteceram na época do John Wesley, do George Whitefield, do Jonathan Edwards, e eles quiseram criar seus próprios avivamentos. Então, na história tem nomes, eu já ouvi mais excessos, né? Apesar dele ser herói para alguns, eu vi mais coisas negativas o Lucas já citou aqui uma vez, Charles Finney, que ele saiu da igreja presbiteriana, ele tinha aquele sistema de fazer apelos, né? Não é errado, o problema é você ser apelativo, né? Você insistir naquilo de igrejas que fazia esse apelo todo domingo. Enquanto não fosse um bando de gente lá na frente, o primeiro começava assim: você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, faça uma oração. Quando não ia ninguém, aí começava a estender vários apelos, aí os crentes se levantavam e iam lá, havia um choro e tal, e as pessoas gostam disso. Então não é errado avivamentos, né? Mas é errado a gente querer produzir o que o Espírito Santo produz pela vontade dele. Que bom, irmãos, eu fico muito... O mais abençoado, eu digo isso para a Sheila toda hora, estudando, sou eu mesmo. Eu falo, graças a Deus, eu sou muito abençoado por isso e sou muito grato por tentar transmitir alguma coisa de qualidade para a igreja. Vamos orar então? Querido Senhor, muito obrigado por nossa igreja aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, em nossa caminhada cristã, evitar esses excessos, ó Deus, que são perigosos, que são muitas vezes confundidos com o Evangelho, Senhor. Abençoa a nossa liderança, ó Deus, para que ela permaneça fiel, ó Deus, para que seja, a partir dela, Deus, sejam homens transformados pelo Teu Espírito Santo para conduzir o Teu rebanho, ó Deus, porque o rebanho é do Senhor, ó Deus. E abençoa os irmãos, ó Deus, para que entendam, compreendam e possam viver suas vidas, ó Deus, aplicar o Evangelho diariamente nas suas atividades, seja como trabalhadores, seja como pais, mães, ó Deus, filhos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, se for da Tua vontade, o Senhor use essa igreja para impactar essa cidade, essa região. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Intervalo para o café.